Olá, amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro semanal aqui pela viamorena.com, no seu programa Já Deu Tudo Certo, que traz toda semana um convidado, uma convidada que tem uma história de vida para acrescentar algo na sua vida. Minha convidada de hoje tem um currículo muito grande e importante na educação de muitas pessoas. Quer saber quem é? Fica comigo aí, que eu já volto. Isso aí, amigos, voltamos aqui com a queridíssima Perpétua Dutra, professora graduada em Pedagogia e mestra em Educação. Seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la. Olá, amigos. Olá, Diogo. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com você no seu programa e falar um pouquinho das nossas histórias, falar um pouquinho da educação. E é realmente um prazer incomensurável estar aqui com vocês nesse dia de hoje. O prazer é todo nosso. Professora, mestra em Educação, coordenadora, diretora, proprietária de escola. A educação te escolheu ou você escolheu a educação, Perpétua? Olha isso, Diogo, olha que legal. Eu gosto muito dessa pergunta, porque eu também estou fazendo essa reflexão. Uhum. Será que a educação me escolheu ou eu escolhi a educação? Uhum. Na verdade, a minha história, ela começa quando eu tinha 9 anos de idade. Uhum. Eu comecei a trabalhar e aí, bom, primeira coisa que eu fiz não foi na área da educação. Foi na área de vendas, eu vendi cachorro. Cachorro? Eu vendi um cachorro porque eu era muito vaidosa. Eu era, né? Agora não. Não, agora não. Não, agora está tudo tranquilo. Então, eu queria comprar roupa e ficar, enfim, investir, né, na estética. 9 anos. E aí eu vi a possibilidade. Eu tinha um cachorrinho que eu achava tão lindo. Eu falei, olha, eu acho que eu vou pôr esse cachorro para vender. E vendi, consegui um comprador para o cachorro. Então, foi a minha primeira superação, né? Foi exatamente aos 9 anos. E aí vieram outras situações, por exemplo, eu falei, bom, aquilo deu certo, a ideia deu certo, falei, agora eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou rifar uma boneca. Olha. Aí eu tinha uma boneca, naquela época tinha umas bonecas grandes, né? Brinquedos assim, que não eram tão comuns. Naquela época não, gente. Vamos falar de época, não. Isso faz pouco tempo, tá? Esses dias. Esses dias, exatamente. E aí eu rifei essa boneca, enfim, e vendi muitos números. E aí eu falei, gente, isso está dando certo. E eu falava, nossa, minha boneca deve ser muito linda, porque eu estou conseguindo vender, as pessoas se interessam. Mas eu não entendia que, na verdade, eu acho que as pessoas se sensibilizavam com a menina vendendo aquilo que ela tinha, porque pensa uma criança vender um brinquedo, né? E aí eu acho que eles ficavam sensibilizados e compraram as rifas e eu fiz a rifa da boneca. Só que eu ficava com uma dó de entregar a boneca, fiquei com dó de entregar o cachorro, mas fiz bonitinho, cumpri a promessa. E aí, sequência, né, depois dessa... Aí eu aprendi a fazer crochê. Falei, gente, eu tenho que investir. Isso tudo porque eu vim de uma família extremamente carente, né, na questão econômica, e perdi meu pai com 9 anos, e eu precisava ajudar de alguma forma. Eu sentia essa necessidade de também produzir, fazer alguma coisa para que a nossa vida se tornasse melhor, né? E aí eu fui fazer crochê, aprendi a fazer crochê. Fazia as toalhinhas de crochê e saía vendendo também. E também deu certo. Aí fui crescendo, e eu acho que uns 12 anos, mais ou menos, eu falei, bom, agora eu vou montar uma escola. Tá brincando? É verdade. Com 12 anos? Com 12 anos. Eu acho que não tinha 12 anos ainda completo. Olha. E aí falei, eu morava na casa, nós morávamos, né, eu, minha mãe e meu irmão, numa casa de uns tios meus em Ponta Porã, né? Sim. Eu sou da região de Ponta Porã, ali, Aral Moreira, na verdade, é a minha cidade natal. E aí tinha uma casa no fundo, eu falei, essa casa está desocupada, eu vou fazer o seguinte, eu vou montar uma escola e eu vou oferecer reforço escolar para as crianças da região. Olha. E eu fiz isso. Eu coloquei o nome da minha escola, pensei muito, mas eu queria trazer o meu sobrenome, o Dutra, né, que é o sobrenome do meu pai, na verdade.
E como meu pai foi um dos fundadores da região, que na época era a Colônia Dutra, algumas pessoas conhecem. Falei, eu tenho que trazer esse Dutra como? Já sei, General Osório? Não, General Dutra. Muito bem, Escola General Dutra. Fiz um cartaz com uma cartolina e coloquei na porta. E comecei a divulgar que os pais que precisavam, né, de reforço, que eu ia cobrar uma taxa. Era cruzeiro, eu não lembro essas questões. Mas, enfim, eu cobrava para isso. Né? E aí eu montei a minha primeira escola. Tá brincando. Verdade. Então o desejo de empreender e ajudar o próximo já veio de muito cedo. Sim, de muito cedo. Na verdade, soma tudo isso, né? Se soma a luta pela sobrevivência e se soma também o olhar para o outro. O que você pode fazer? Porque em todos os momentos você trabalha com pessoas, você envolve pessoas, né? E aí, enfim, a gente sempre pensando nisso. E essa primeira escola foi muito interessante. Com certeza as crianças da época hoje já são, né, pessoas, né, estabilizadas, enfim, a gente não tem mais o contato. Mas me marcou. Eu tinha um aluno que chamava Paulinho. E esse Paulinho chorava. Chorava muito, Paulinho, porque como ele pensava, ia para a escola, de repente ele tinha que ir lá para reforço. E aí o Paulinho chorava e eu falava, meu Deus, que menino é esse? O que eu faço? Não tinha habilidade, uma criança de 12 anos, para ensinar os demais menores, né? Então, eu não tinha habilidade, mas eu, de alguma forma, eu dava conta das tarefinhas deles, né? E, enfim, e me marcou isso. E aí eu disse assim, é esse caminho que eu vou seguir. E aí, depois da escolinha, qual foi a próxima empreitada? Então, aí depois da escolinha, eu já fui crescendo mais um pouquinho e com 15 anos eu saí em Ponta Porã atrás de emprego, eu precisava trabalhar. Olha. Aí eu lembro que eu fui em várias lanchonetes, eu falava, gente, será que alguém vai me chamar para trabalhar, né? E aí eu fui procurando emprego, mas as pessoas tinham medo, porque era muito criança ainda, né? Então as empresas, na verdade, ficam com muito medo, né, de contratar. Mas com 16 eu consegui o meu primeiro emprego, que foi no supermercado em Ponta Porã. E aí eu era caixa desse supermercado. E aí eu falava, meu Deus do céu, né? Como que eu vou fazer para que as minhas atividades, né, no caso como caixa, sejam bem feitas, para que eu não perca meu emprego, porque eu tinha, né, aquela vontade de crescer, feito, né? fazer bem feito e assim. E aí eu consegui, eu aprendi bastante sobre o caixa, né, desenvolvi as minhas funções, como, né, na perspectiva que a empresa gostaria, até porque sempre fui elogiada naquela empresa. E aí depois, a minha mãe e o meu irmão resolveram vir embora para Campo Grande. Isso foi em 81, mais ou menos. 81. Entre 80 e 81. Vieram embora para Campo Grande e eu fiquei na casa do meu tio, em Ponta Porã. Aí eu falei, vou visitar a minha mãe. Vim para Campo Grande de trem. Era muito legal essa história de viajar de trem. Enfim, só que eu não conhecia Campo Grande, não sabia onde que eu ia descer. E eu tinha medo que ninguém estivesse me esperando, né, quando eu cheguei na ferroviária, né? Aí eu me lembro muito bem que aí eu falei, eu preciso fazer amizade. Né? Eu preciso fazer amizade dentro desse trem, porque se ninguém estiver me esperando, alguém que está aqui comigo vai me ajudar e eu vou ter uma casa para ir. Muito bem. Bom, lembrando que para vir para Campo Grande, eu passei roupa na casa de uma prima para poder ter o dinheiro da passagem. Olha. Passei bastante roupa, ela falou, então eu te dou a passagem para você ir e voltar. Tá, daí no trem, eu conheci uma moça que trabalhava na Rádio Educação Rural. Olha. E um rapaz. Viemos os três sentados juntos. E aí nós cantamos, fizemos amizade e ficamos naquele último vagão do trem, olhando, e foi assim uma viagem maravilhosa. 16 anos eu tinha na época. Aí eu falei, bom, o que eu vou fazer agora? Contei para eles, falei, olha, meu irmão disse que vai me buscar, mas eu tenho medo que ele não vá, alguma coisa pode acontecer. Eles falaram, não. Aí a moça disse para mim, fica tranquila, porque se ninguém vir buscar você, eu vou anunciar na rádio. E aí a rádio tem uma audiência, alguém vai achar você. Fica tranquila. Aí eu me senti segura. Aí eu cheguei em Campo Grande.
Meu irmão estava me esperando. Olha, coisa boa. Aí eu me senti acolhida em Campo Grande. Mas era uma realidade, falei, nossa, que metrópole, pensei, né? Como que é isso aqui e tal. Muito bem, fomos para a casa onde minha mãe e meu irmão estavam morando. Aí, quando eu cheguei lá, foi triste. Porque eu vi a situação que eles estavam, era muito ruim, sabe? Era uma situação bem complicada. A minha mãe estava morando numa casa que era um barracão. Não tinha fogão, era um lugar para cozinhar no chão. E, na verdade, era no fundo do quintal, que era um ferro velho. Né? E eu cheguei ali, aquilo doeu demais. Porque aí eu pensei assim, falei, eu preciso vir para cá, porque eu preciso trabalhar e ajudar a minha mãe, meu irmão. Proporcionar uma situação melhor. Eu preciso vir para Campo Grande. Aí eu passei ali 3 dias observando aquilo. Falei, não, eu não posso ficar lá, ficar na casa do meu tio, morando lá bem, e saber que a minha mãe e meu irmão estão nessas condições. Eu vou voltar para Ponta Porã e vou buscar as minhas coisas e volto para Campo Grande para eu poder trabalhar e cuidar da minha família. Que bonito isso. Aí voltei para Ponta Porã, fui para a casa dos meus tios, sentei, me reuni os meus tios e falei, olha, eu preciso ir embora. Aí meu tio falou, se você acha que é isso, eu falei, acho. Eu não posso deixar minha mãe nessa situação, meu irmão trabalha no ferro velho, ele ganha pouco e a minha mãe precisa de ajuda, meu irmão também, e eu vou voltar porque eu arrumo um emprego lá e daí vai somar e eles vão, né, ficar bem. Aí voltei para Campo Grande. Cheguei aqui, né, aí já estava mais tranquila, já conhecia Campo Grande. Aí não precisou meu irmão me esperar. Aí eu já sabia qual era o ônibus, né, que eu ia da ferroviária até lá, o bairro Universitário, né, nessa época. E aí cheguei, já trouxe a minha mala. Aí foi interessante a viagem, porque, engraçado, em Ponta Porã, quando o trem parava, ele não parava para você subir, você tinha que jogar a mala pela janela, e aí você entrava caindo, né, dentro do trem, e aí você achava, ia procurar a sua mala dentro do trem, né? Eu olho assim, falo, às vezes eu vejo umas histórias assim, de filme e falo, gente, isso é legal, eu já vivi isso, isso é bacana, isso faz o que a gente é hoje, né? Olhar para o outro, olhar a necessidade. Às vezes a gente acha e fica achando que o leite vem da caixinha, sabia? E não vê o que as pessoas passam na vida, né? Aí, enfim, e fui trabalhar no supermercado, porque aí eu já tinha experiência, era caixa de supermercado, né? Falei, então tá bom, eu vou procurar um emprego no supermercado. E aí eu saí um dia, não tinha currículo na época, né? Aí eu fui contando a minha história. E cheguei no mercado, eu acho que foi o segundo que eu cheguei, era o supermercado Líder, era na Calógeras. E ali eles me acolheram enquanto funcionária. Isso foi legal. Que legal. Isso foi muito legal. Aí eu trabalhei ali até 18 anos. Aí eu tenho uma prima que trabalhava no banco, na época no Banco Financial. E ela falou assim, olha, eu vou te convidar para trabalhar como telefonista no banco. E eu falei, puxa vida, né? Então vai ser muito bom. E aí a minha mãe conseguiu sair daquela situação, a gente somou realmente força e o salário de um, né? Perdão, do outro, e a gente, enfim, conseguimos colocar minha mãe a alugar uma casa, e aí a situação ficou um pouquinho melhor, né? Mas sempre na luta. E o meu sonho era voltar a estudar. Porque aí, nesse tempo, entre 9 e 15 anos, falando de educação, eu fiquei longe da escola, então eu estava atrasada. Então, na verdade, eu fui terminar o ensino médio, que aí eu já escolhi o magistério, quando eu tinha 21 anos. Que aí já entrou outras questões, casei, né? Casei e aí demorei para fazer o ensino médio. Mas o meu sonho era cursar uma faculdade de pedagogia. Olha. Meu sonho era cursar pedagogia. Porque eu via na função de ser professor, ajudar outras pessoas. Porque eu percebia que quando eu estudava, eu conseguia avançar um pouquinho. Toda vez que eu terminava um curso, eu sempre fui de ler bastante, de procurar conhecimento. E eu percebia que conforme eu avançava nos estudos, eu também conseguia coisas melhores em relação ao emprego, né, a oportunidade de vida. E aí o meu sonho, eu dormia e eu sonhava que eu podia fazer pedagogia. Poder do conhecimento, né, Perpétua? O conhecimento, ele te liberta. Libertador. Ele é libertador. E eu vivi isso.
né? Sempre em busca desse conhecimento. Né? E teve um tempo aí que eu precisei, dependia de outras pessoas para eu poder chegar até a escola. Porque eu não podia, eu já estava praticamente mocinha, e aí eu tinha que estudar à noite. Só que à noite eu só podia ir na escola quando os meus primos iam também. Então eu sofria porque eu faltava, se eles não podiam ir, eu também não podia. E eu queria terminar, na época acho que era o ginásio, alguma coisa assim. Então foi tudo uma luta para conseguir, sabe? Para conseguir estudar. Mas o meu objetivo era estudar, porque eu sempre acreditei que a educação liberta. Que não tem uma ascensão social, ela vai vir a partir das nossas buscas, né? E as nossas buscas, elas precisam ser éticas, né? Sempre é a questão da ética, da moral, de coisas boas, de coisas saudáveis, para você alcançar uma ascensão. E isso não tem como não ser através do conhecimento, do estudo, né? E aí, quando que você chegou na tão sonhada faculdade? Pois é, essa tão sonhada faculdade, eu já tinha casado, já tinha tido um filho, e aí o meu ex-marido, ele sempre incentivou, ele sabia que esse era meu sonho, e aí ele dizia assim, então tá, vai, faz, tenta, e eu falei, tá, eu vou tentar então um vestibular. E aí eu fiz um vestibular, prestei um vestibular numa faculdade particular, né? E aí era caro, mas eu falei, como é que eu vou fazer agora? Porque aí, no meu casamento, eu continuei lutando também, porque eu não casei com uma pessoa que tinha posses e ou a gente nasce rico ou ganha na loteria, eu caso com alguém rico. E não aconteceu comigo nada disso. Então eu continuei lutando, precisei fazer salgado para vender depois de casada, fui trabalhar em banco, né? Gostei muito de atuar, e isso me trouxe também uma forma de trabalhar com a pessoa, de trabalhar com o ser humano, das especificidades, do cada um, de entender que cada um é de uma forma. O banco me trouxe muito esse conhecimento. Mas só que daí só o que vinha do banco não era suficiente, né? Juntando com o do marido para construir alguma coisa. E aí eu, assim, naquela luta para fazer o tão sonhado curso de pedagogia. Aí eu prestei o vestibular, passei e falei, e agora? Agora eu não posso deixar de fazer, eu tenho que fazer. Fui fazer a matrícula, mas aquilo era um sonho, era eu realizando aquilo demais que eu busquei a vida inteira. Eu respirava a educação, eu respiro a educação até hoje, né? E aí eu fui fazer a pedagogia. Só que assim, era de 6 em 6 meses, porque eu ficava devendo 6 meses do curso. E aí chegava com 6 meses, eu ia lá e negociava esses 6 meses. Para poder continuar. Para poder continuar. Lembrando que eu trabalhava no banco, no período da manhã, que eram 6 horas, eu fazia salgado, e aí vendia espetinho, porque daí meu ex-marido construiu uma lanchonete, né, e a gente vendia espetinho à noite. Então, quando eu voltava da faculdade, eu ia para a lanchonete. Aí ficava até 2, 3 horas da manhã, trabalhando, vendendo espetinho, e isso era bom. Então, por quê? Porque eu ia lá trabalhar com pessoas, acolher as pessoas que vinham para comer. Eu falei, gente, eu vou estudar e vou contribuir, eu estou fazendo uma faculdade, eu vou contribuir com as crianças dessas pessoas que estão aqui. Né? E aí fui, enfim, terminei a faculdade numa luta grande. Mas assim, Deus me abençoou tanto, né? Que assim que eu terminei a faculdade, eu já fui, antes mesmo de terminar, no último ano, eu já fui fazer uma especialização lato sensu. E eu escolhi um tema para fazer essa especialização, que é de educação especial e inclusão. Porque eu percebi, ao longo dessa trajetória, a necessidade de pensar e refletir sobre a inclusão. Muito importante isso e muito legal, né? Pois é. E aí eu pensei em fazer exatamente um curso que viesse esclarecer e mostrar como trabalhar com esta minoria. Né? Porque nós sabemos que ao longo da história, quando falamos de educação especial, sempre estiveram à margem, né, da sociedade. E de repente, não, aí você faz assim, um link com a história de vida de algumas pessoas, não estão à margem só
quem tem uma deficiência, mas estão à margem pessoas que não têm a oportunidade, né? E aí, quando você fala de inclusão, você está falando disso, de propiciar isso. Então, eu fui estudar para ver como é que eu poderia, né, dentro da minha profissão, enquanto professora, possibilitar às pessoas um acesso, uma permanência, um olhar diferenciado naquilo que eu acreditava e acredito ainda, que é uma das possibilidades de vida. E quando você estava nesse processo de formação, né, a primeira até então, sua, como que você ia, trabalhava, estudava, você imaginava que você teria todos os desafios que você teve até hoje e também o prestígio, porque você tem passagens por secretarias, você tem passagem por o ensino privado, né? Hoje também proprietária da sua própria escola e também coordenadora de cursos de ensino superior. Como que você vê o sonho, a batalha e a conquista? Então, o sonho, a batalha e a conquista são questões assim que elas na verdade se somam, né? Eu tinha um sonho e aí eu sempre achei que eu precisava acreditar nesse sonho e que isso era possível, mas para que isso fosse possível, eu tinha que vencer esses desafios que a vida ia colocando, porque são etapas. E aí eu digo assim para as pessoas, né, que às vezes não acreditam e acham que a sua situação ela vai ser para sempre. Não, nós somos responsáveis também pelo aquilo que nós conquistamos. Então, nós sempre podemos mais, nós não podemos nos acomodar. E foi isso que eu fiz, eu não me acomodei. Vinham as batalhas eram fortes, eram... né? Mas aí eu pensava, Deus não dá o frio maior que o cobertor, né? E as oportunidades, elas vêm. Então, o que eu sempre pensei? Eu não posso perder uma oportunidade. Então, quando eu via um curso, eu ia lá estudar. Quando eu vejo um texto novo, eu vou lá ler para ver o que está acontecendo, qual é o contexto de tudo isso. Me aparece, por exemplo, um convite para um desafio novo. Eu não sei. Mas isso eu não atuei ainda. Mas eu tenho que buscar. Como é que acontece? Eu sou capaz. Basta eu desenvolver essa habilidade. Se alguém pode, eu também posso. Eu posso. Né? Então, eu não posso me acomodar e achar que isso é para a vida toda. Por exemplo, hoje, eu tenho aí, atuei enquanto professora do ensino superior de graduação de pedagogia por mais de 10, 12 anos, por exemplo. Então, eu digo assim, que eu fiz vários cursos de pedagogia, porque a cada turma que eu formava, eu também me formava junto, porque era uma outra oportunidade de olhar para a educação e olhar para as pessoas. E o que eu dizia sempre para os meus alunos? Vocês não podem parar por aqui. Porque é assim, lembra de Sócrates, só sei que nada sei. Quanto mais você estuda, você percebe que você tem que buscar mais. Então, é uma busca constante. E eu sempre deixei essa mensagem para os meus alunos. Olha, busquem mais, não é porque você fez uma faculdade, você tem que pensar, qual é o seu sonho? Professor, eu não quero ficar o resto da vida em sala de aula. Então, vamos nos especializar, vamos fazer um mestrado, vamos fazer um doutorado, vamos contribuir com a educação, vamos voltar para o chão da escola com conhecimento, porque é esse conhecimento que vai te possibilitar alçar novos voos, né? Isso nos faz lembrar do Pequeno Príncipe, né? Tu te torna responsável por aquilo que cativas, né? Exatamente. Os problemas, eles são para uns o ponto final e para outros o pontapé inicial, né? O pontapé inicial. E nós temos que aproveitar. Tanto esses desafios são bons. Eu digo assim, eu sou muito feliz pela história que eu tive. Eu não tenho nem... Eu tenho muitas coisas que eu passei em toda essa vida para chegar... para hoje, eu me considero, sim, um ser humano realizado, feliz, né? Eu perdi a minha família, praticamente, né? Perdi meu pai com 9 anos, a minha mãe, quando meu filho nasceu. Meu irmão, eu perdi depois. Eu vim de uma família, né, só tinham 2 irmãos, meu irmão e eu. E isso não me faz infeliz, não me faz, porque até isso que me foi tirado foi um desafio e uma possibilidade de eu construir uma nova família, né?
E aí me casei, fiquei 20 anos casada. Aí o meu casamento, não é que não deu certo, deu muito certo. Mas por alguns motivos ele acabou, né? Ele foi interrompido. Mas isso também não me fez infeliz, não. Porque eu fui buscar, sempre me reinventando. Fui buscar outras oportunidades e assim... E eu acho que eu também me realizo, eu acho não, eu tenho certeza, com a questão profissional. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Isso é muito legal, porque quando você faz algo que você ama, que você é apaixonado, aquilo ali não tem como não ser um sucesso, né? Pois eu acho que nós precisamos ver os nossos olhos brilharem com aquilo que a gente faz. Então, aquilo que você escolheu, faça o melhor. Quando você escolhe alguma coisa, se dedique, seja o melhor. Não dá mais para a gente ser mediano, a gente tem que ser o melhor, mas sempre pensando no outro, né? Naquilo que vai repercutir nos nossos semelhantes. Acho que isso é uma grande questão também, né? Muito interessante. E eu quero pegar uma opinião da senhora, né, para nós construirmos e colaborarmos para o crescimento de algumas pessoas ali que estão nos assistindo. Estamos falando de educação, estamos falando também de pandemia, um tempo atípico para todo mundo, nunca se viu muitas pessoas, né, assim como eu, nunca estiveram vivendo um momento desse. E educação também, ela tem que se desdobrar, aprender, as pessoas têm que se desenvolver para enfrentar esse tempo. Como que você vê a questão da educação nesse momento? Bom, esse momento é um momento bem complicado para todos os setores. E a educação é uma área que está sendo bastante afetada, muito afetada, porque nós temos vários lados, né, aí como desafio. Nós temos as crianças que estão em casa, né? No começo é tudo legal, estão em férias, né? Então estão vivenciando isso, mas já está passando do tempo deles voltarem a interagir. Esse isolamento social, ele é prejudicial no sentido exatamente da saúde mental das crianças. A criança, ela é alegria, ela é interação, né? E ela em casa, ela começa... E aí tem um cuidado que nós temos que tomar, a questão da tecnologia, que é muito legal a tecnologia, mas o excesso prejudica, né? Então a criança fica muito ligada em celular, telefone celular, em computador, nas redes sociais, e às vezes isso não é tão saudável, né? Então é um desafio para essas crianças. É um desafio para os pais, porque os pais estão precisando se reinventar também. Eles estão professores neste momento, né? E alguns de áreas tão diferentes que precisaram também entender um pouquinho da pedagogia. Como é que eles vão ajudar as crianças, né? E aí é difícil isso. É difícil, porque as habilidades de ser professor, o olhar, a escuta, muitas vezes não faz parte ali desse dia a dia. Por quê? Porque tem as rotinas, a família tem uma rotina, ela tem um modelo, e aí tiveram que inserir esse modelo agora de professor dentro de casa. Então, para os pais é um desafio. E eu me solidarizo com eles, né? Exatamente por isso. Aí nós temos do outro lado os nossos professores. Nossos guerreiros professores, né, guerreiros, lutadores, enfrentam, se reinventam, e a gente vê como é lindo ser professor, né? E por quê? O professor hoje, ele está assumindo vários papéis além do ser educador, né? Porque ele está hoje... Virou artista, tem que fazer vídeo, tem que, né? Produzir, é maquiador, editar, né? Gravar. Então, é muito complicado isso, e é um desafio muito grande. E nós percebemos que de todas as áreas, se bem que todas as áreas, eu não posso dizer qual é a que está sendo afetada, porque a gente vai para a área econômica e vê também exatamente esse desafio. Porque é a questão de salários, empresas fechando, desemprego, a taxa de desemprego, então isso é muito dolorido. Então temos a educação que está sendo reinventada e, assim, diga-se de passagem, a gente não está conseguindo atender como deveria, enquanto educação, né? Quando se fala da educação infantil,
né? Voltando um pouquinho na questão da educação infantil enquanto escola, que hoje eu vivencio isso. Isso é muito difícil, porque as crianças precisam de contato, as crianças precisam de toque, as crianças precisam brincar, a criança precisa interagir, né? Ela constrói as suas hipóteses ao contato com as outras crianças também. Né? E como é que a gente faz isso tudo à distância? Então, isso fica comprometido. Né? Falamos também, de qualquer nível dentro da educação, a gente sente essa necessidade. Então, está sendo muito difícil. A questão econômica, né, a gente já disse por que momento nós estamos passando. Né, empresas fechando, professores de escola particular, a gente não tem como acolhê-los, muita gente desempregada. Então, é uma situação, saúde, a nossa saúde aí também se reinventando, os profissionais à frente de uma situação que é nova, que é desconhecida para todos, né? Enfrentar um inimigo que você não vê, né? Então, é um desafio. São muitos desafios, né? E aí é interessante a sua trajetória, a sua história, porque você, assim como os nossos convidados, nada caiu do céu. Exigiu um trabalho muito grande, uma dedicação, uma persistência, porque se fosse fácil, qualquer um faria, né? E não é, né? Não. Eu queria que a senhora deixasse uma mensagem de incentivo, de ânimo, de encorajamento para os nossos telespectadores, nossos amigos, nossos parceiros ali. Fica à vontade, Perpétua. Olha, eu acho que a grande questão hoje, neste momento que nós estamos vivenciando, é o refletir na sociedade enquanto uma sociedade melhor. O que é que eu posso contribuir enquanto ser humano, enquanto cidadão, para que essa sociedade se torne melhor? Né? Exatamente no caos, né, porque nosso país, o Brasil, está em primeiro lugar aí nos índices de mortalidade, de contaminação, né, por essa pandemia. Então, nós precisamos olhar o outro, precisar ver como é que a gente pode contribuir. E não desistir. Não desistir. As oportunidades estão aí, exatamente nesse momento de caos que a gente vê possibilidades. Né? Por exemplo, enquanto educação, você, professor, não desista do seu sonho. Você pode fazer a diferença, você está fazendo a diferença. Às vezes você se sente assim, eu não estou conseguindo fazer uma aula como eu gostaria, como é que eu avalio o meu aluno se eu não estou com ele aí presencialmente? Mas isso vai passar. E quando isso passar, nós precisamos estar bem e acolher. O momento é de acolhida. Né? O momento é de acolhida e de dar as mãos para que a gente possa realmente passar por isso. Né? E enquanto história de vida, a mensagem que eu deixo, acredite no seu sonho, é possível. Tem uma frase que fala assim, sonhe e ouse sonhar. Sonhe e ouse sonhar, exatamente, isso é possível. Os nossos sonhos são motivação para que a gente continue lutando. E o desafio é a melhor coisa que acontece. Porque quando somos desafiados, somos instigados a avançar, a buscar novas oportunidades. Isso aí, muito obrigado, Perpétua. A história acrescentou muito no nosso programa e tenho certeza que para muita gente que está ali do outro lado, obrigado, seja sempre bem-vinda. Nossos microfones e câmeras estão sempre abertos para você aqui. Diogo, muito obrigada pelo carinho. Por este momento, obrigado às pessoas que estão nos assistindo, aos professores, a todas as áreas, né, aos nossos amigos, que assim, já passamos pela vida de muitas pessoas, né, e vocês também já passaram muito pela nossa vida, e cada um deixou aqui no coração a sua marca, o roxinho, os anseios. Quantas pessoas eu já sentei, né, alunos, inclusive da pedagogia, e dizia assim, olha, não desista, você vai vencer. Ai, professora, está muito difícil, eu acabei reprovando numa matéria. Não desista. E aí, quando chega o dia da formatura, é realmente uma glória. E assim, na vida é assim, é tudo conquista, é tudo desafio. Não percam as oportunidades, não deixe de estudar. Isso aí. Essa foi a história da nossa querida Perpétua Dutra, acrescentando algo muito bacana para você. Semana que vem eu volto com mais um convidado ou convidada para acrescentar algo na sua vida, tá bom? Fica a dica aí, não desista dos seus sonhos. Semana que vem eu volto. Fui!